Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula de revisão para o nosso teste 1, que acontecerá no dia 7 de março, né? Portanto daqui a uma semana. Eu escolhi alguns exercícios aqui da lista para ilustrar, né, o conteúdo do nosso primeiro teste. Então vamos lá começar, né? Eu vou começar aqui com o exercício do primeiro tópico que a gente estudou, que é o conceito de espaço vetorial. É o exercício 10 do livro do Andrade, na página 31, tá? Então eu começo aqui com... Ele define o V como sendo o plano cartesiano, e ele pega dois vetores, U e V, e alfa, um escalar, um número real. E ele define a soma de vetores como sendo da seguinte forma: se U é igual a x1, x2 e V é igual a y1 e y2, então ele define a soma como sendo a primeira coordenada x1 menos y1 e a segunda coordenada x2 menos y2. A multiplicação de um vetor por um escalar ele define da seguinte forma: menos alfa x1 e a segunda coordenada menos alfa x2. Ele pergunta se V com as operações acima é um espaço vetorial. Muito bem, pessoal. Para ser espaço vetorial, ele tem que satisfazer aquelas 8 propriedades, aqueles 8 axiomas que que as operações soma de vetores e multiplicação por escalar, elas devem satisfazer, tá? Se alguma daquelas propriedades é falha, né, então esse conjunto ele não será um espaço vetorial, tá bom? Então eu aconselho que vocês, quando se depararem com esse tipo de problema, que vocês analisem antes, com cuidado, né, antes de começar a fazer as contas, percebam se você acredita que ele seja ou não. Se você acredita que ele não é um espaço vetorial, então você tenta achar um exemplo onde uma daquelas propriedades fura. Se você acha que é, então aí você tenta mostrar que aquelas 8 propriedades elas são satisfeitas, tá bom? Muito bem. Então a resposta para esse exercício ele é simples, ele é não. O plano cartesiano com essas duas operações não é um espaço vetorial. Para ser espaço vetorial, U mais V tem que ser igual a V mais U. Isso é uma das premissas básicas para ser um espaço vetorial. Tá? Mas isso não é verdade. Né? Simplesmente porque essa operação aqui, né, ela não... Quando eu multiplico por menos 1, tá certo? Essa operação aqui não é satisfeita. Né? Por exemplo, se você pega U, 2 e 7, V, 3 e menos 1, são dois vetores no plano cartesiano. Quando você soma, você vai somar da seguinte forma: a primeira coordenada vai ser 2 menos 3, né? E a segunda coordenada vai ser 7 menos menos 1. E, portanto, U mais V é igual a menos 1 e 8. Quando você muda, você soma primeiro V e depois soma U, você percebe que você vai ter o seguinte, né? Vai ficar 3 menos 2 menos 1 menos 7. E, portanto, V mais U é igual a 1 e menos 8. Esses dois vetores, obviamente, que não são iguais, certo? Portanto, U mais V ele é diferente de V mais U. E, portanto, uma daquelas premissas de ser o espaço vetorial falha. Em particular, essa aqui está falhando. Né? E, portanto, o plano cartesiano com essas operações de soma e multiplicação por escalar não será um espaço vetorial. Tá? Bom, agora vamos ilustrar o conceito de subespaço vetorial. Você tem aqui o exercício 11 do livro do Andrade, na página 38. A gente pega o V como sendo o R3 e ele pergunta quais dois subconjuntos abaixo são subespaços vetoriais de R3. Como eu falei exaustivamente na aula, pessoal, o R3, o Rn em geral, o espaço de matrizes, polinômios,
quando a gente não diz nada em relação a quais operações de soma de vetores e multiplicação por escalar estamos usando, então, se esse for o caso, então está implícito que a gente está usando aquelas operações canônicas que a gente aprendeu nas aulas, tá certo? Aquelas operações naturais que a gente aprendeu nas aulas. Se a gente não falar nada. Caso fale, por exemplo, no exercício passado, a gente vai deixar explícito que a gente está somando vetores e multiplicando escalar por vetores da forma que a gente definiu, tá bom? Então, muito bem, nesse exercício 11 ele não fala nada, então está implícito que o V, o R3, ele está equipado com aquelas operações naturais, aquelas canônicas de somar vetor e multiplicar por escalar, que a gente aprendeu, tá certo? Desde o colégio. Né? Então, quais subconjuntos abaixo são subespaços de R3? Então, ele começa com W, um subconjunto dos vetores da forma x, y, z, onde x mais y mais z é igual a zero. Tá? Muito bem, a minha afirmação é que este é um subespaço vetorial de V. Bom, para ser subespaço vetorial de V, três propriedades devem ser satisfeitas. Este subespaço, esse subconjunto, ele deve ser não vazio. Né? Ele deve ser não vazio. E de fato ele é não vazio, né? Porque, por exemplo, o vetor nulo está dentro, né? Pertence a W. Né? Então W obviamente é não vazio. E para ser subespaço, adicionalmente, ele precisa de satisfazer duas propriedades. Né? Eu vou pegar dois vetores em W, suponha U e V, e a soma de U com V deve pertencer a W. Muito bem, para que um vetor pertença a W, eu posso escrever da seguinte forma. Um vetor pertence a W se somente se ele é escrito da seguinte forma. Né? O vetor U x1, x2, onde a minha terceira coordenada ele é menos a segunda, menos a primeira. Tá? Porque Z, por exemplo, aqui tem que ser igual a menos x menos y. Portanto, qualquer vetor que está em W ele é caracterizado da seguinte forma. A primeira e a segunda coordenada não tem nenhuma restrição, e a minha terceira coordenada é menos x2 menos x1. É menos a segunda menos a primeira. Então, qualquer vetor que está em W ele tem que ser dessa forma. Essa é a razão que eu peguei U dessa forma aqui e peguei V também dessa forma. Ambos os vetores estão em W. Eu preciso mostrar que a soma está em W. Bom, então a gente vai somar esses dois vetores daquela forma canônica. O mais V vai ser igual, a primeira coordenada vai ser a soma das coordenadas, né? Primeiras coordenadas, e assim por diante. A minha primeira coordenada é x1 de U e y1 é a primeira coordenada de V. Então você vai aqui e soma. Pá. A segunda coordenada você faz a mesma coisa, né? x2 mais y2. E a terceira coordenada eu tenho que aqui é menos x2 menos x1 mais menos y1 menos y2 menos y2 menos y1, tá? Muito bem, para que um vetor esteja em W, a gente sabe que a terceira coordenada tem que ser igual a menos a primeira menos a segunda. Né? Então eu tenho que colocar minha atenção na terceira coordenada de U mais V. Porque a primeira e a segunda nada tem a verificar. Na terceira coordenada, eu tenho que aqui é menos x2, menos x1, menos y2, menos y1. Eu reagrupo para visualizar melhor. Menos, entre parênteses, x2 mais y2, menos, entre parênteses, x1 mais y1. Por que eu fiz isso? Porque eu quero verificar se a terceira coordenada ela satisfaz a restrição que a gente tem aqui. A minha primeira coordenada de U mais V é x1 mais y1, está aqui, e a minha segunda coordenada é x2 mais y2, está aqui. Portanto, a terceira coordenada do vetor U mais V satisfaz a restrição que ele impôs aqui. Para que um vetor esteja em W, a terceira coordenada tem que ser igual a menos a primeira menos a segunda. Então está aqui. Tá?
e, portanto, U mais V está em W. Para verificar a terceira propriedade de ser subespaço, a gente tem que pegar um vetor U qualquer em W, e eu quero mostrar que quando eu multiplico alfa vezes U, onde alfa é um número real qualquer, o vetor alfa U está em W. Mas isso é verdade, né? Por quê? Porque se U está em W, então U vai ser um vetor dessa forma aqui, x1, x2, menos x1, tá? Terceira coordenada. Quando eu multiplico alfa vezes U, a minha primeira coordenada vai ficar alfa x1, segunda alfa x2 e a terceira vai ficar alfa x2 menos alfa x1. Ora, a terceira coordenada é igual a menos a segunda menos a primeira. E, portanto, o vetor alfa U está em W. Respondendo então a pergunta dele, né? W ele é um subespaço vetorial de V, do R3. Próxima questão, próximo item da questão, 11, né? Ele pede para você verificar se W ele é um subespaço vetorial. W ele é formado pelos vetores x, y, z, onde x é menor ou igual que y e y é menor ou igual que z. Tá? Este não é um subespaço vetorial, pessoal, né? Porque essa ordenação aqui ela não funciona bem quando você multiplica escalar. Por exemplo, pega esse vetor u como sendo 1, 2 e 3. Então, obviamente que o vetor u está em W, né? Porque 1 é menor que 2 e 2 é menor que 3. Portanto, U está em W. Bom, para que W seja subespaço vetorial, né, ele tem que satisfazer a seguinte propriedade. Né? Qualquer vetor que eu pegue em W e eu multiplico por um escalar alfa qualquer, alfa vezes esse vetor tem que estar em W. Mas isto não é verdade para esse conjunto. Por quê? Pega, por exemplo, o vetor 1, 2 e 3, pega alfa, um escalar igual a menos 1, né? Então, obviamente, U está em W, mas quando eu observo o vetor alfa vezes U, este vetor não está em W. Por quê? Porque quando eu multiplico por menos 1, né, essa ordenação aqui ela muda. Né? 1 é menor que 2, 2 é menor que 3. Quando eu multiplico por menos 1, né, ele vai ser maior do que menos 2 e menos 2 vai ser maior do que menos 3. Tá? Então, alfa vezes U, ele não será um elemento de W, portanto, W não pode ser um subespaço vetorial do R3. Tá? Próximo item, ele pede para você verificar se W é o subconjunto dos vetores da forma x, y, z, onde a minha primeira coordenada x é igual à terceira coordenada. Né? Ou seja, x tem que ser igual a 3z. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Tá? Vou deixar para vocês fazerem esse item. Próximo item é W. Ah, tá. Antes de a gente passar para o próximo item, tentar mostrar que isso aqui é um subespaço. Né? Próximo item, ele pede para você verificar que se W é o conjunto dos vetores da forma x, y, z, onde x é um número inteiro, ele é um subespaço vetorial de R3 ou não. Bom, é fácil ver que isso aqui não é um subespaço vetorial. Por quê? Porque para ser um subespaço vetorial, né, ele tem que ser fechado por multiplicação por escalar. Ou seja, toda vez que eu pego um vetor em W e eu multiplico por um número real qualquer, né, essa multiplicação alfa vezes U, alfa é um escalar e U é um vetor qualquer, em W tem que pertencer a W. Mas isso não é verdade aqui. Por exemplo, eu considero U como sendo 1, menos 3 e 0. Obviamente que esse vetor está em W, porque a primeira coordenada é um número inteiro, é 1. Né? Eu vou pegar alfa como sendo 3 sobre 2, um escalar. Quando eu multiplico
alfa vezes u, a minha primeira coordenada vai ficar 3 sobre 2. E 3 sobre 2 não é um número inteiro, ele é um número racional. E, portanto, mesmo que eu pegue um vetor em W, alfa vezes u não estará em W, portanto, W não é um subespaço vetorial. Próximo item, ele pede para você verificar se W, que é o conjunto dos vetores da forma x, y, z, onde a soma das coordenadas ao quadrado, perdão, a soma das coordenadas ao quadrado, exatamente isso, ele é menor ou igual que 1. Aqui tem um erro de digitação, pessoal, isso aqui é z quadrado, tá bom? Então, ele pede para você verificar se W, esse conjunto aqui, ele é um subespaço vetorial. Bom, a minha afirmação é que não é um subespaço vetorial, porque tem problema na operação de soma. Né? Quando você quando você coloca o quadrado ele não é invariante quando você soma, né, números. Em outras palavras, vamos lá. Eu vou pegar U como sendo um vetor dessa forma, V um vetor dessa forma. Bom, a primeira observação é a seguinte: observe que U e V estão, V pequeno, né, V minúsculo, estão no meu conjunto, são vetores em R3, que satisfazem a seguinte propriedade. Esse vetor U, que todas as coordenadas são iguais a 1 sobre a raiz de 3, quando você soma as coordenadas, né, o quadrado das coordenadas, quando você soma o quadrado das coordenadas, tá certo? Você percebe o seguinte, né, o quadrado de 1 sobre a raiz de 3 é 1/3. Né? Então você vai fazer os outros a mesma coisa, então você observa aqui, a soma dos quadrados das coordenadas vai ser igual a 1. E, portanto, esse vetor U está em W. Para estar em W, a soma dos quadrados das coordenadas tem que ser menor ou igual a 1. Então, quando eu somo o quadrado das coordenadas aqui, ele é igual a 1. Tá? E, portanto, U está em W. V minúsculo está em W, obviamente, né? Porque quando eu somo o quadrado das coordenadas, isso aqui é igual a 1. Portanto, ambos esses vetores U e V estão em W. Mas quando eu somo esses vetores não estão em W. Por quê? Porque quando eu pego U mais V, minha primeira coordenada vai ser igual a 1 mais 1 sobre a raiz de 3. Né? Como a segunda e terceira coordenada de V são nulas, então a segunda e terceira coordenada de U mais V vai ficar 1 sobre a raiz de 3. Esse vetor, U mais V, ele não está em W. Por que ele não está em W? Porque quando eu somo o quadrado das coordenadas, a soma do quadrado das coordenadas não será menor ou igual a 1. Vai ser estritamente maior que 1. Observe que 1 mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, certo? Este número aqui é igual a 1, mais 1/3, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 3. Então esse é o primeiro termo aqui, vem desse quadrado. Mais 2/3. Quando você faz a conta, você obviamente observa que isso aqui é estritamente maior que 1, e portanto o mais V não pode estar em W, e logo W não é um subespaço vetorial do R3. Próximo item dessa mesma questão, ele pede para você verificar se W, que é o conjunto dos vetores da forma x, y, z, onde x, a primeira coordenada é maior ou igual a 0, ele pede para você verificar que isso aqui é um subespaço vetorial, pede para você verificar se é ou não um subespaço vetorial. Né? Obviamente que isso não é um subespaço vetorial, porque, por exemplo, você pega o vetor 1, menos 3 e 2, como a primeira coordenada é maior ou igual a 0, esse vetor está em W, mas quando você multiplica por o número menos 1, né, isso aqui não é satisfeito. Né? Minha primeira coordenada aqui vai ficar menos 1, e portanto o vetor alfa vezes esse vetor aqui, 1, menos 3 e 2, não está em W. Então isso aqui não é um subespaço vetorial.
Próximo item, ele pede para você verificar se W, conjunto dos vetores da forma x, y, z, onde x vezes y é igual a zero. Isso aqui não é um subespaço vetorial, né? Por quê? Eu vou pegar dois vetores que estão em W. Vetor U, 0, 1 e 3. Vetor V, 2, 0 e 7. Quando eu faço a multiplicação da primeira coordenada vezes a segunda, 0 vezes 1 é 0, 2 vezes 0 é 0, então U e V estão em W. Mas U mais V não está em W. Porque quem é U mais V? U mais V é 2, 1 e 10. Então, quando eu faço essa multiplicação de 2 vezes 1, isso aqui não está em W, portanto, W não é um subespaço vetorial do R3. Acho que o último item dessa questão, ele pede para você verificar se W, o conjunto dos vetores da forma x, y, z, onde x é igual a z ao quadrado. Então, a primeira coordenada tem que ser o quadrado da terceira. Então, eu afirmo que isso aqui não é um subespaço vetorial, pela mesma razão. Enfim, você pode olhar isso aqui como perceber que o quadrado não se comporta bem com relação à soma, né? Não é invariante. Ou você multiplica por um escalar, como eu fiz aqui. Não é um subespaço, porque U, se eu pego um vetor U em W, por exemplo, 1, 0 e 1, né? Como a primeira coordenada é igual à terceira, então obviamente U está em W, mas quando eu multiplico por um escalar, 2, 2U, ele não está em W, porque 2U é 2, 0 e 2, né? E a terceira coordenada não é, perdão, a primeira coordenada não é o quadrado da terceira, né? E portanto 2U não está em W. E logo W não é um subespaço vetorial do R3. Ok. Próximo exercício é ilustrar o conceito de base, dimensão e somas de subespaços. Então vamos lá, vou pegar aqui o exercício 5, da página 60 do livro do Andrade. Eu vou considerar o R3, o nosso espaço vetorial, e eu vou considerar os seguintes subespaços vetoriais de R3. W1 é o conjunto dos vetores cuja primeira coordenada é nula, e W2 ele é o subespaço vetorial que é gerado por esses dois vetores aqui. Ele pede para você determinar uma base e para esses subespaços vetoriais, né? E além disso calcular a dimensão desses subespaços vetoriais, tá bom? Então vamos lá. O W1 é super fácil, ele é simplesmente o subespaço vetorial cuja primeira coordenada, cujos vetores têm primeira coordenada nula. Então, são vetores da forma 0 y, z, onde y e z são números reais quaisquer. Tá? Portanto, W1 ele é gerado por esses dois vetores, 0, 1 e 0 e 0, 0 e 1. Eu vou chamar, como a gente faz nas aulas, tá certo? E2 como sendo esse vetor, E3 como sendo esse vetor aqui. Então, eu vou denotar beta1 como sendo esse conjunto de dois vetores. E a gente observa aqui, por essa linha, que beta1 ele gera o meu subespaço W1. Obviamente que E2 e E3 são linearmente independentes e, portanto, a gente tem que a dimensão de W1 é 2. Tá? A dimensão de W1 é 2. Ok. Agora vejamos W2. W2, eu vou começar analisando a combinação linear nula. Então eu tenho que W1 ele é gerado e ele tem essa base e tem como dimensão igual a 2. Tá? E agora a gente vai olhar o W2. O W2 ele tem como combinação, a gente vai pegar uma combinação linear nula, né, para o W2. O W2 ele é gerado por esses dois vetores, 1, 2 e 0, 3, 1 e menos 2. Certo? Para eu verificar
a base e a dimensão de cada um desse vetor do W2, né, eu preciso saber se esses dois vetores que estão gerando W2 são linearmente independentes. Certo? Se eles forem linearmente independentes, a dimensão de W2 é 2. Tá? Se não for, a dimensão de W2 ela vai ser 1. Então a gente tem que verificar a dimensão, se esse conjunto que está gerando W2 ele é linearmente independente. É isso. Então vamos lá, eu vou pegar uma combinação linear nula desses dois vetores. Certo? Faço essa combinação linear nula. Essa combinação linear nula, isso aqui é um sistema linear homogêneo. Né? Então aqui eu tenho aqui um sistema linear dessa forma aqui. Né? x1 mais 3x2 tem que ser igual a 0, 2x1 mais x2 tem que ser igual a 0, e 2x2 tem que ser igual a 0. Certo? Muito bem, esse sistema linear aqui ele nos fornece a seguinte solução. A solução trivial. x1 é igual a x2 igual a 0. Certo? Logo, esse conjunto aqui, esse conjunto beta 2, formado por dois elementos, ele é linearmente independente, portanto ele é uma base para W2 e, portanto, W2 tem dimensão 2. Né? Ok, ele pede para você agora verificar, determinar, né? A gente então verificou e calculou as bases e as dimensões de W1 e W2. Vamos agora voltar nossa atenção para o subespaço soma, W1 mais W2 e a intersecção. Tá? Então vamos agora à análise de W1 mais W2. A gente sabe que W1 mais W2 ele é um subespaço vetorial. W1, a gente sabe que W1 ele é gerado por esses dois vetores, E2 e E3. E o W2 ele é gerado por esses dois vetores, né? 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Então, o subespaço vetorial soma W1 mais W2 ele é gerado por E2, E3, 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Certo? Então W1 mais W2 ele é gerado por esses quatro vetores aqui. A gente viu isso é uma observação que eu coloquei no slide, em um slide que diz o seguinte, né, que se W1 é gerado por um conjunto beta 1 e W2 ele é gerado por um outro conjunto beta 2, a soma dos subespaços vetoriais é gerada por beta 1 e beta 2. Tá? Então eu estou utilizando aquela observação que eu falei nos slides e a gente utilizou em vários exercícios durante as aulas. Né? Então W1 mais W2 ele é gerado por beta 1 e beta 2, que é esses quatro vetores aqui. Ok, também a gente viu nas aulas que, como esses vetores E2, E3, 1, 2 e 0, 3, 1 e 2, esse conjunto ele gera W1 mais W2, a gente sabe que se um subconjunto de vetores gera um espaço vetorial, você pode extrair dele uma base. Vimos isso também. Tá? Então, para verificar se isso aqui é uma base ou não, né, se esse conjunto de quatro vetores é uma base ou não para W1 mais W2, eu preciso verificar se ele é linearmente independente ou não. Obviamente que se ele for linearmente independente, será uma base para a soma de subespaços vetoriais. Certo? Caso não, você vai ter que identificar, né, o vetor que está sendo uma combinação linear dos outros e tentar extrair ele e verificar que se o conjunto resultante ele é linearmente independente. Então, a primeira coisa a avaliar aqui é se esse conjunto aqui ele é linearmente independente ou não. Caso não seja, a gente vai ter que extrair um subconjunto linearmente independente deste conjunto aqui. Tá? Bom, para verificar se esse conjunto, qual conjunto? Esse conjunto aqui de três vetores, ele é LI ou não,
eu vou fazer uma combinação linear nula. Tá? Faço a combinação linear nula. Se o conjunto ele é LI, então eu tenho que essa combinação linear nula só será possível quando x1, x2, x3 e x4 forem nulos. Essa combinação linear nula ela é equivalente a esse sistema linear homogêneo. Você tem um sistema linear com 4 incógnitas e 3 equações, certo? Então a gente sabe a priori que esse sistema ele admite mais do que a solução nula, né? Ele admite infinitas soluções. Isso mostra que a solução trivial não é a única, a solução nula, que é x1, x2, x3, x4. Então existem vetores x1, x3, x2, x3, x4 que solucionam esse sistema linear homogêneo e essa solução não é nula. Tá? Portanto, o meu conjunto, esse conjunto aqui, esse subconjunto, perdão, E2, E3, 1, 2 e 0, E3, 1 e 2, ele é linearmente dependente. Certo? Ele é linearmente dependente. Bom, se eu tirar, por exemplo, peço para vocês verificarem isso, tá? Se eu tirar, por exemplo, o vetor 3, 1 e 2, esse conjunto aqui resultante, ele é linearmente independente. Eu peço para vocês verificarem isso, tá bom? Bom, mas se ele é linearmente independente, então eu achei uma base. Porque esse conjunto E2, E3, 1, 2 e 0, ele gera W1 e W2. Por que ele gera? Porque este conjunto aqui gera. Né? Se eu tiro esse cara linearmente independente, que é uma combinação linear dos outros três, obviamente também que quando eu tiro, ele continua gerando. W1 mais W2. E ele gera, e esse conjunto resultante, ele é linearmente independente. Portanto, W1 mais W2 ele é gerado por E2 e E3, 1, 2 e 0. E esse conjunto aqui é linearmente independente. Portanto, isso aqui é uma base para W1 mais W2 e, portanto, a dimensão de W1 mais W2 é igual a 3. Né? É igual a 3. Ok, vamos agora analisar a intersecção de W1 com W2. A dimensão da soma é igual à soma das dimensões menos a dimensão da intersecção. Vimos isso, né? A dimensão de W1 é 3. É isso? Perdão, a dimensão de W1 é 2. A dimensão de W2 é 2. Né? Vimos isso. E a dimensão da soma é igual a 3. Fazendo essa conta, a gente tem o quê? A gente tem que 3, que é a dimensão da soma, é igual a 2 mais 2 menos a dimensão da intersecção. Portanto, a dimensão da intersecção é 1. Resta saber quem é uma base para W1 intersecção W2. Bom, para a gente achar essa base, eu preciso verificar, preciso caracterizar melhor a intersecção de W1 com W2. W2 ele é gerado por esses dois vetores. Tá? E W1 ele é gerado por esses dois vetores, E2 e E3. Tá, mas melhor ainda do que isso, a primeira coordenada dos vetores que estão em W1 devem ser nulas. Né? Então, com essas duas informações, eu vou caracterizar a intersecção. Eu quero saber quais dos vetores que estão em R3 pertencem a W2. Para isto, eu vou analisar a seguinte combinação linear. Eu quero saber quais dos vetores, antes de falar de W1 intersecção W2, eu quero verificar melhor quem são os vetores que estão em W2. Então, os vetores que estão em W2 são vetores da forma B1, B2 e B3, que é a combinação linear dos vetores 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Tá? Uma vez que eu caracterizei os vetores que estão em W2, caracterizei melhor,
os vetores que estão em W2, eu vou fazer a intersecção, eu vou caracterizar os vetores que estão em W1 e W2. Os vetores que estão em W2 são aqueles caras que são combinações lineares de 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Ou seja, são aqueles vetores da forma B1, B2 e B3 que realiza esse sistema linear, né, para algum x1 e x2, onde x1 e x2 são as minhas incógnitas desse sistema. Muito bem, isso é um sistema linear completamente determinado, né? E aí você soluciona e você acha que dado B1, B2 e B3, você acha x1, x2 e x3. Perdão, x1 e x2, né? Porque é uma combinação linear com dois elementos. E aí você acha x1 e x2. Né? x1 tem que ser igual a este número. Tá? E portanto B1 ele tem que ser igual a meio de B2 mais 5 quartos de B3. Na verdade você só precisa solucionar o x1, é a única restrição. Tá? Certo? Você observa que x1, a primeira coordenada, ela tem que ser, isso vem aqui desse sistema aqui, né? De 2 por 2. x1 aqui tem que ser meio de B2 menos 1 quarto de B3. Tá? Muito bem, você pode rearrumar isso aqui. E como eu sei que B2 é igual a 2x1 mais meio de B3, né? Você pode colocar isso aqui em função não de B2, mas em função de B1. Existem várias formas de você reescrever essa igualdade aqui, pessoal, através desse sistema. Tá? Eu simplesmente utilizei, coloquei esse x1 aqui, comecei a solucionar através desse 2x1 é igual a B2 menos meio de B3, tá certo? E dividi por 2, né? E cheguei nessa igualdade aqui. Tá? Isso de um lado. Por outro lado, eu sei que x1 mais 3 meios de B3 é igual a B1. Simplesmente coloquei essa informação aqui nessa igualdade e fiz algumas manipulações algébricas para chegar nessa condição. Tá? Portanto, a gente tem que ter o seguinte, eu tenho que B1, né, tem que ser igual a meio de B2 mais 5 quartos de B3. Tá? Portanto, os vetores que estão em W2 são aqueles vetores B1, B2 e B3 cuja primeira coordenada tem que ser igual a meio da segunda mais 5 quartos da terceira. Isto mostra que W2, então, ele, como eu acabei de falar, ele é o espaço vetorial formado por esses vetores aqui. Onde B2 e B3 são números reais. Muito bem, para um vetor W estar na intersecção, eu tenho que W tem que estar em W1 e W2. Ora, W1, W2 e W3, o vetor W pequeno, W1, W2 e W3, tem que estar em intersecção se somente se W está em W1. Para estar em W1, a minha primeira coordenada tem que ser 0. W está em W2 se somente se essa restrição aqui tem que ser satisfeita. Né? Então, o que implica que a intersecção de W1 com W2 ele é formado pelos vetores da forma 0, porque minha primeira coordenada tem que ser nula, certo? Menos 10 sobre 4 B3 e B3. Tá? Onde B3 ele é um número real. Então observa que este vetor aqui ele gera o meu espaço vetorial W1 intersecção W2. Tudo bem? Aqui uma última observação. Observe que este vetor está na intersecção. A gente tem que ter que meio de B2 mais 5 quartos de B3 tem que ser 0, porque
este vetor tem que estar em W1, e dessa informação aqui eu calculo que B2 tem que ser igual a menos 10 quartos de B3. Essa é a razão de aparecer esse vetor aqui, essa coordenada menos 10 quartos de B3. E, portanto, W1 intersecção W2 ele é gerado por esse vetor. E aí a gente acaba a resolução do exercício. Ok, pessoal, eu vou parar por aqui. A gente continua, então, nossa discussão, nossa aula de exercício, né, na próxima aula. Tá ok? Um abraço.